Doutor José Roberto, estamos aqui de volta e a minha, dando sequência, a minha pergunta é o lugar da medicina e especialmente do médico nos nossos dias, no âmbito dessa política exacerbada aí do politicamente correto. Esse tá confuso, o mundo está muito confuso. Para a gente também está confuso o caminho a tomar. Eu quero começar dizendo que a gente entende que o politicamente correto é a maneira de tornar certo algo que moralmente é errado. E a gente viu isso muito na pandemia do Covid, onde as maiores autoridades em medicina foram os políticos. Não foi só no Brasil, foi no mundo inteiro. Os médicos não tinham autoridade, eles eram julgados pelos políticos naquilo que poderia ou não fazer. Em vez de se deixar que os médicos tentassem aprender e ver o que era, porque era tudo novo. Então você não tinha nenhum tipo de protocolo, mas o pessoal achou que tinha capacidade de julgar os próprios médicos agora que está se entendendo, entendeu? Da bizarrice que foi isso. E em outras áreas também. Entendeu? A exigência para a mudança de sexo, ninguém da área de medicina tem nada contra, mas você tem trabalhos, a gente trabalha com ciência. E muitos desses pacientes, isso é uma mutilação, é uma grande mutilação. Você tenta transformar algo externo, no caso de um homem virar uma mulher, em algo no órgão interno. Não vai ser a mesma coisa. E ele gera uma grande mutilação que os pacientes, alguns não estão preparados e depois se arrependem. E não tem volta. Mas aí o médico tem que fazer. Ele não tem, o problema não é fazer, é saber quais as cabeças que vão aguentar isso aí. Como outras coisas, a ligadura tubária, mulheres precoces, entendeu? Que hoje quer se abrir ligadura para todo mundo que quiser. Uma pessoa muito jovem, entendeu? Com um filho, depois termina o relacionamento, ou é uma mãe solteira, depois quer ter outro, cadê? Aí a ligadura tubária foi. Agora, Então, os médicos que topam essa parada aí, Zé Roberto, eles ficam em paz, eles fazem parte também desse bolo aí do politicamente correto. Porque eu acho que muitos médicos não vão se submeter, por exemplo, a uma ligadura, uma pessoa jovem, porque ela pode se arrepender. Essa mudança de sexo, remoção, né? uhum. Mastectomia e mudança de sexo, essas pessoas estão no bolo também ou não? Alguns estão por ciência para poder tentar aprimorar a técnica cirúrgica. A ligadura vem como lei, você não tem que questionar, tem que fazer. E é, o mesmo vindo de forma de lei, você pode sair da instituição que te obriga a fazer isso. Eu não concordo você sair dessa instituição, desde que a instituição cumpra a lei e faça, né? Por exemplo, ele pode parar de trabalhar no hospital de gineco-obstetrícia e ele não vai ter que fazer isso. Mas as coisas vêm em forma de lei, entendeu? O médico não tem essa autonomia de fazer, não, como o caso do testemunho de Jeová que não pode tomar sangue, né? E agora, assim, o médico pode ser processado se dar o sangue. Então, às vezes, você vê o paciente morrer na sua frente por falta de sangue. É uma questão ética, mas se tornou jurídica, entendeu? Se Houve tornou uma jurídica. judicialização, partindo aí Da desse medicina. aspecto que foi bem citado por você aí desde a época da pandemia, né? Em Uhum. relação a essa questão ética e tudo. Agora, uma pergunta delicada para você aí.
Qual é a posição hoje? É uma posição confortável em relação a essa questão da OMS? Como é que fica essa questão hoje brasileira, do médico brasileiro, em função de, às vezes, decisões globalizadas tão contraditórias vindo de lá? Como eu te falei, a gente trabalha com ciência e você não tem como ter uma medicina globalizada. O que é bom para um determinado público não é bom para outro determinado público, entendeu? São características, etnias diferentes, são meio ambientes diferentes. Não dá para você fazer uma receita de bolo e falar todo mundo vai fazer. Essa é a nossa grande briga, entendeu? Tanto é que hoje os estudos são multicêntricos. Você vai fazer um estudo sobre uma doença, você pega colegas de centros do mundo inteiro para fazer o mesmo estudo. Os resultados às vezes são diferentes. E você publica isso para saber ó, que aqui tem que ser tantos miligramas, aqui um pouquinho mais, aqui menos, aqui essa droga não vai resolver. A IVNS fala, não, o OMS tem que ser tudo igual. Vai contra aquilo, vai, aqui a gente trabalha, publica e tem de artigo. Na realidade, a gente trabalha hoje muito mais off-label que on-label, entendeu? A gente não segue muito o que está escrito, a gente segue o que está sendo melhor para o paciente. O Conselho Nacional de Medicina, por exemplo, ele não impõe alguma coisa vinda de lá? Ele, praticamente obrigatoriamente, ele tem que chancelar o que vem da OMS. Ele pode questionar, mas vai questionar via papel, mas ele não pode falar para a gente não fazer o que veio lá de cima, né? Mas, como a escolha às vezes é muito pessoal, a gente acaba que no meu paciente eu vou fazer um protocolo mais off-label, que até mesmo o on-label, ele, quando ele chega, ele já está desatualizado. Né? Demora tanto para chegar que já desatualizou. Uhum. E esse é um grande. Isso também aconteceu na pandemia, né? Que eles queriam obrigar que os médicos só trabalhassem com protocolos on-label. Quando eles chegam na sua mão o protocolo de tratamento da doença publicado, impresso, ele está com 5 anos de atraso. Às vezes já tem até droga nova e drogas que já foram retiradas. Então a gente faz o que os trabalhos, que hoje tem uma facilidade muito grande, né? Antigamente os trabalhos eram feitos, depois eram publicados num livro, que depois era traduzido para chegar até a gente. Hoje o cara faz o trabalho e publica na página dele de ciência. E a gente acessa e a gente vê o que está acontecendo 24 horas depois. Entendeu? Então isso criou um frenesi que a gente tem informação ainda no momento da produção do trabalho. E tanto ajuda o cara, entendeu? Como a gente vai pegando já as informações bem precoces. Quando isso sai publicado, a gente já está fazendo há 5 anos. Agora, uma questão delicada aí, que eu tenho certeza que você tem um pensamento seu, pessoal, em relação a isso. Primeiro, a questão dos médicos cubanos. Segundo, a questão desses médicos hoje que estão se formando, especialmente na Argentina, Bolívia. Eu acho que basicamente esses dois países, né? Não sei se é a mesma coisa no Uruguai e Chile, mas especialmente Bolívia e Argentina. Da Argentina. É, na Argentina, as escolas são boas, mas na Bolívia não. Os médicos que às vezes chegam de lá chegam bem fraquinhos, tanto é que poucos conseguem passar no curso, né, de nivelamento. O médico de Cuba, tadinho, eles são vítimas, né? São, né? A medicina, a medicina deles é muito ruim porque eles não têm tecnologia. E a gente trabalha com alguns aqui, alguns largaram, né, quando chegaram aqui, largaram os médicos de família lá cubano e trabalham junto com a gente. Mas eles são assim, são tão preocupados com a falta, com a escassez,
Eles abrem uma ampola de dipirona e faz 1 ml no paciente e guarda aquela ampola, porque uma hora pode faltar. Olha a mentalidade deles, Cultura, entendeu? cultura, né? Muito forte. Cultura. Então, tudo a gente descarta, porque para você depois abrir outra ampola, a gente fala, não, tem mais. Eu falo, não, um dia pode faltar, faltava em Cuba. Eles lá não tinha seringa, não tinha nada. Ele fala que a gente aqui tem muita coisa e joga fora. Eu falo, não, mas é para evitar a contaminação, a gente abre, despreza tudo, né? Ele falou, lá em Cuba a gente era uma seringa para a comunidade inteira, agulha para a comunidade inteira. Então, tadinho, eles não são bem preparados por falta de tecnologia. É, e você falando isso aí nessa questão tecnológica, fui fazer um exame de vista umas 3 semanas atrás, tive a suspeita de glaucoma, e aí eu fiz um exame bem detalhado, pelo menos foram 5 exames, e eu fiz numa clínica de olhos aqui em Goiânia, e eu fiquei assim assustadíssimo com o grau de tecnologia, tudo lentes causais e aquela coisa muito assim. Eu fico pensando em Cuba, com todo esse embargo, com todas essas restrições, como deve ser então a formação dessas pessoas no que diz respeito ao desenvolvimento dos aparelhos tecnológicos, né? Eles não têm, a maioria das receitas deles são de ervas. É quase que homeopatia. É Eles mesmo. não têm, eles não têm acesso a muitas das drogas. Antibiótico eles não têm, dipirona eles não têm, entendeu? É quase tudo erva. Eles estão assim, tadinhos. A gente não é contra eles. Eles são praticamente escravizados, mas eles são muito fraquinhos. Eles são mão de obra barata para o governo e não tem tecnologia absolutamente nenhuma. Nenhuma, nenhuma, tadinha. Aqui eles vêm e a gente acaba adotando eles e ensinando bastante coisa. Ok, vamos para mais um break. A gente volta já já e a gente vai falar sobre outra questão aí que é bem delicada, que é a evolução da cirurgia plástica e aonde nós chegamos com essa questão hoje aí, que eu tenho curiosidade de saber algumas coisas aí, tá bom? A gente volta já. Ok, Tchau, já, já. Até tchau. mais.